eu quero falar agora um pouquinho sobre CPI do MST. A gente tinha aí a expectativa de uma semana decisiva com uma possível prorrogação. Porque lá atrás eu contei para vocês que enquanto havia aquela confusão envolvendo a reforma ministerial, Arthur Lira falou: a gente vai colocar mais gente da oposição na CPI do MST, pode colocar. E aí se esperava justamente a chegada desses parlamentares para aprovação de novos requerimentos. E isso demandaria uma prorrogação para se entender quem se chamaria para prestar depoimento à CPI do MST. Mas hoje parece que tudo mudou. E eu quero conversar agora com a Yasmin Costa, que já trouxe o destaque no início aqui do 3 em 1 e que agora chega com os detalhes. E para você que nos acompanha neste momento, que está olhando o relógio e falando, o Evandro Cini, o 3 em 1, pois é, a gente chega mais cedo a partir de hoje, das 4 até às 6. E por isso, vamos ao vivo com Yasmin Costa. O que aconteceu, Yasmin? Não vai ter prorrogação coisa nenhuma? Pelo menos a princípio não, viu, Evandro? Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Tô aqui de olho no celular porque a apuração está chegando. A gente está apurando ao vivo aqui essas informações da CPI do MST, porque o que acontece? Ela está ocorrendo lá na sessão, nas comissões. O que aconteceu? Acabou de acontecer. Vamos dizer assim, o PP... Vou ler aqui a informação que acabou de sair lá da CPI. O PP colocou a deputada Ana Paula Leão como suplente e Mário Negromonte como titular. O Mário Negromonte, ele era o suplente da Ana Paula. E o que acontece? Com essa troca, mudando suplente por titular, o titular começa agora a votar com o governo. E o que isso implica? Mais votos para o governo dentro da CPI do MST. E vale lembrar, uma apuração que a gente fez hoje também, era a seguinte, que existia uma expectativa de que hoje um acordo fosse cumprido. Qual seria esse acordo? Por exemplo, o União Brasil, o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, na semana passada, numa reunião que eles tiveram, disse o seguinte, que todas as mudanças que foram feitas, pelo menos principalmente ali por parte do União Brasil, iam ser desfeitas. O que ia acontecer? Efetivamente, todos os membros titulares, que são membros que foram trocados e votavam com o governo, eles iam se ausentar da CPI e quem votaria seriam os suplentes. E esses suplentes votariam com a oposição e normalizaria, entre aspas, voltaria à composição antiga, com a oposição tendo maioria dentro da CPI do MST. Esse era o acordo e a expectativa era de colocar para votar hoje requerimentos e ver se o acordo seria cumprido, mas parece que esse acordo não foi cumprido. Com essa informação que eu trago aqui, com essa mudança do PP de parlamentar trazendo suplente para ser titular, e aí o titular vota com o governo, mostra que não teve um acordo cumprido. E mais do que isso, bem no começo da sessão, Evandro, o que aconteceu? O primeiro item da pauta era para convocar uma pessoa de Alagoas, do Estado ali de Alagoas, para prestar esclarecimentos na CPI do MST e deu empate. 13-13. E aí ficou aquele bate-boca, disse-me-disse, quem é que vai ganhar no caso de empate e para que era essa votação? Era para retirar de pauta essa convocação. Deu empate e os parlamentares da base disseram o seguinte, quando dá empate é a favor da retirada de pauta. Eles queriam que fosse retirado o item de pauta. Já a oposição falou, não é bem assim, a gente não vai retirar de pauta e não foi retirado. E a partir daí começou esse tumulto efetivamente. Mas é bom lembrar também, como eu trouxe aqui no começo do jornal, a ideia, a gente está confirmei novamente aqui também com algumas fontes, é que o presidente da Câmara dos Deputados deu sinais de que todas as CPIs vão terminar no mesmo dia. Mas aí a gente também tem que analisar, porque algumas começaram em dias diferentes. Como é que vai ser esse processo para elas terminarem todas no mesmo dia? Vai prorrogar alguma? Vai cancelar um prazo da outra? A CPI do MST não deve ter prorrogação. Mas hoje o bate-boca está firme aqui e na semana, daqui 15 dias, a expectativa é que o relator, o deputado Ricardo Salles, apresente o requerimento, mas para hoje ainda tem votação, sabe de quê, Evandro? Votação de quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal dos líderes do MST, João Pedro Stedley e também José Rainha. Tudo isso na pauta e agora a gente vai precisar acompanhar se vai ter aí qualquer coisa que vai sair dessa comissão hoje, que está bem quente, como sempre, né? Pois é, pode não ter prorrogação, mas aprovações de requerimentos que seriam importantes para a oposição do governo federal. Muito obrigado, Yasmin.
Cláudio Dantas me acionou agora aqui para dizer que tem informação também sobre CPI do MST. Vamos botar o Cláudio Dantas, que já está ao vivo conosco. Ô Dantas, isso poderia significar algum tipo de derrota para a bancada da CPI do MST? Como é que você avalia? Seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo ao vivo aqui no 3 em 1. Foi só um sonho. Muito boa tarde, Evandro Cini, boa tarde a toda a bancada e a toda a nossa audiência. A gente ontem já tinha essa percepção de que poderia não acontecer aquilo que o Ricardo Salles, que o deputado Zucco queriam, que era essa virada de mesa na CPI. O que está acontecendo hoje é o contrário, está piorando a situação, aí com a troca mencionada pela Yasmin, está piorando a situação da oposição na CPI do MST, o que naturalmente vai inviabilizar a aprovação desses requerimentos tão importantes e de novas diligências do colegiado. O que se tem é aquilo que já se esperava, é o encerramento, vamos dizer assim, precipitado da CPI, e o próprio Lira já avisou, não tem prorrogação, Cini.